nós estamos, de uma maneira simples, abordando uma das facetas do ser humano mais importantes, que é a busca do belo. O mais sublime, a estética, é exatamente o lado da filosofia que se preocupa com o belo, completando a ética, que é o bom, e a lógica, que é o verdadeiro. Desde o primeiro encontro que eu insisto, né? E ética, a gente já falou tanto, nós estamos falando na estética, e no início foi um assentamento filosófico sem aprender pintores. Depois eu fiz umas comparações esporádicas e entramos na questão da paisagem, e a paisagem como início na Holanda e crescendo, e chegamos ao impressionismo. Hoje, eu tenho uma maneira que é de ida e vinda no tempo. Então, eu vou começar pelo fim. Eu vou dizer que o Paul Cézanne é o elo do término do impressionismo, portanto, nós hoje terminamos o impressionismo, e é a introdução ao modernismo. Ele não era muito aceito pelos outros, embora tenha feito amizade com Monet, primeiro com Pissarro, que era o pai de todos, com Sisley, com Renoir, porque chamavam de provinciano. Ele é do sul da França, de uma cidade muito bonita chamada Aix-en-Provence. Nasceu lá, depois voltou e morreu lá. Morreu muito jovem com diabetes. Uma curiosidade na vida do Paul Cézanne é que, ao contrário dos outros, ele era muito rico. O pai dele era banqueiro e então sustentou a vida inteira. A princípio ele era contra, porque queria que o filho fosse para a faculdade de Direito. Ainda fez a faculdade de Letras. Mas depois, com 22 anos, ele se mandou para Paris. Então, o que é que nós podemos comentar logo, antes das telas? Ele nasceu em 1839. Se vocês se lembram, Renoir e Monet também foram dessa época, porque um foi em 1840 e outro em 1841. Há uma grande diferença na longevidade de Renoir e Monet, porque o Paul Cézanne morreu em 1906. Então isso faz muita diferença. A gente vai ver por quê. Na história que foi o lá, e que mais de 30 anos foram confidentes, mas o Zola escreveu um romance que se chama A Obra, representando o Cézanne como um pintor medíocre e fracassado. Aí eles romperam, obviamente, né? Ninguém gosta de se ver, todo mundo identificou nas características quem era o personagem central do livro. Então, ele não conseguiu matrícula na Escola de Belas Artes, mas isso é o de menos. Ele pintou mais de 2.000 telas. Ele teve umas influências diferentes. Ele gostava de, no Louvre, ver 3 grandes pintores que são clássicos. Rembrandt, o holandês, Rubens, o italiano, e Veronese também. Então, são 3 marcas que ficaram para sempre, mesmo com a originalidade, de genialidade de Paul Cézanne. Eu quero fazer um parênteses para dizer que eu aprendi a gostar de Paul Cézanne muito pequena com meu pai, era um dos pintores preferidos dele, as frutas, a coisa, e eu preparando, desde segunda-feira, revendo, e falando dos recusados. E ele visitou, até então ele não pintava, ele não tinha contato. E lá ele fez amizade com Renoir, como eu já falei, Monet, Sisley. Agora, em 1870, Bruna, mostra essa tela, por favor, porque ela é muito interessante, da Estrada de Ferro. É a cidadezinha que ele gostava, chamada Estaque. É algo muito pequeno, é um lugarejo. Vejam bem que é alguma coisa diferente
do impressionismo como tal. Tem uns toques nos tons do azul, tem o fato de que você nem vê a estrada de ferro, são linhas assim que misturam o chão com a montanha, e na realidade você imagina que tenha uma estrada de ferro, e com a estaçãozinha onde é o cruzamento. Ele se chama mesmo o lugar do cruzamento, onde tinha aquelas estações antigas, os trens tinham que parar por algum motivo. Essa pintura está na Neue Pinakothek de Munique, e é um dos hits de lá. O Paul Cézanne chama muita atenção. E logo em seguida, Bruna, podemos mostrar a do 1871, que é um ano depois dessa, que é a neve derretendo em estaque. Estaque são os rochedos que formam um vilarejo, e aí o impressionismo está mais forte. As pinceladas, se você quiser conseguir aproximar, dos próprios rochedos, da neve, no fundo da tela também, ele faz diferentes planos. Essa tela está no Museu de Zurique, tem umas características ainda iniciais, mas já ligadas ao impressionismo. Agora, uma das pinturas mais importantes, e foi a primeira tela vendida de Paul Cézanne, é a terceira, que tem um nome esquisitíssimo. 1873 ele pintou e se chama A Casa do Enforcado. Eu já li vários livros, procurei, em lugar nenhum eu encontrei quem é o enforcado, nem por que se chama enforcado. Nessa tela, que representa uma rua com essas casas aí meio penduradas, de Auvers-sur-Oise, que é quase um subúrbio de Paris hoje, mas era campo, é uma zona rural, e ele dá as pinceladas típicas do impressionismo. Aí sim, é a primeira tela que ele consegue vender, e até hoje, se você procurar qualquer livro, traz essa reprodução, porque é considerada uma de suas pinturas mais relevantes. Vejam bem que é o teto caindo em tons de amarelo, depois tem amarelo no lado esquerdo também, como se fosse da outra calçada, lá atrás o azul, e quase tudo é uma mancha. Você que faz a figura, tem uma impressão de que tem casa, por isso que é impressionista. Não há aquela nitidez. É muito interessante observar isso. Essa tela, que ele pintou em 1873, foi exposta, afinal, no Salão dos Impressionistas de 1874. Lembram que eu falei que o Napoleão III abriu para eles? Ele conseguiu botar essa tela e mais duas telas. E ele não foi bem aceito. Ele foi dos pintores mais criticados. Lembram que todos foram objeto de zombaria, porque as formas eram imprecisas, os tons eram matizados demais. No entanto, se fizermos um estudo longo, detalhado, bem apurado, já vamos encontrar certas formas geométricas. Marquem bem isso, que é a originalidade de Cézanne. E aí, em 1874, nesse salão, é a culminância do impressionismo desse período. Ele usa tons vagos. De qualquer maneira, a cor está ainda diluída, não tem a nitidez da forma nem do traço. Depois é que ele entra no predomínio da forma. Vejam a outra, que é de 1876, que é bastante próxima ao impressionismo, é uma das raras de Cézanne em que ele pinta a água. Ele não se interessou muito pela mobilidade da água, a luminosidade da água, mas ele quis mostrar que ele era capaz. Ele é descrito como um grande colorista que se conteve para não mostrar que era um grande colorista. Vejam um paradoxo. Ele manejava muito bem as cores, mas ele queria uma marca de forma. Mas nesse, que se chama o Lago, em Jas-de-Buffon, que é uma localidade próxima a Aix-en-Provence, em 1876,
bastante coerente ao estilo impressionista. Então, nós temos aí essa tela com reflexos de luz na água, tudo que nós já vimos falando, imagens diluídas, tons difusos. Eu escolhi porque realmente não se pode dizer que ele não tenha pintado como impressionista, mas não foi a opção dele. Isso foi em 1876. Agora, vejam bem, no ano seguinte, é fácil de seguir a data porque elas são todas uma atrás da outra, assim, não tem muito salto. Em 1877, houve outro salão impressionista e ele conseguiu colocar 17 telas. Mas nesse mesmo ano ele rompe com o impressionismo. Ele rompe categoricamente e ele, embora tivesse o mesmo conceito da natureza de Pissarro, de Monet, ele tem duas profundas divergências. Quando se estuda a expressão da beleza na arte visual, qual é a premissa? Qual é a tese fundamental dele? E qual é a solução que ele acha? Então ele tem uma construção rigorosa. Não tem água, não tem alegria, a cor é mais profunda e ele rejeita o efêmero pelo permanente. Isso aproxima da poesia. E alguns críticos até escreveram que ele era impregnado de poesia. Quando eu faço poesia, é uma grande preocupação que eu tenho, é exatamente essa. É trocar o efêmero pelo permanente. Porque o efêmero é tudo aquilo que se apaga. E o ser humano quer a permanência. Então é muito importante isso, que as telas tragam essa poesia. E aí, então, a pintura da Estrada de Pontoise, que é um lugar onde eles também se reuniam, perto de Paris, que é de 1877 e que está no Museu Pushkin de Moscou. Tem formas mais precisas. Não, você já foi para outra, ainda era aquela. Desculpe, essa, né? Ah, não. Eu já agradeço que você move isso muito bem, eu não saberia. Essa é a Estrada de Pontoise, de 1877, em que ele rompeu com o impressionismo e faz formas precisas, duas características nessa tela, sem pinceladas soltas. Veja aquela do lago e a da neve derretida, que as pinceladas são soltas, que é uma marca registrada do impressionismo. Então, a Estrada de Pontoise, essa daí é de solta, essa também. Agora nós estamos na Estrada de Pontoise, em que formas precisas e pinceladas cuidadosas. Em 1878, ele vai para Estaque. Ele gosta muito, é perto de onde ele nasceu, e ele começa a amadurecer o que é a sua genialidade na pintura. Ele se retira para Estaque e desconfia da percepção dos sentidos. À medida que nós caminhamos, podemos fazer a interlocução, porque já sabemos os anteriores. Lembram? Desde Monet, Renoir, Sisley, mesmo Pissarro, a preocupação com a percepção dos sentidos. Como é que eu percebo essa pétala de flor? Como é que eu percebo essa gota d'água? O Cézanne põe um fim nessa história. Ponto final na percepção dos sentidos. Vamos estudar. E então, se você olhar rapidamente uma tela de Cézanne, fala assim, puxa, que espontaneidade. Cuidado, hein? Ele trabalhava longamente em cada tela. Eu estou falando sempre a data final, quando ele diz está pronta. Mas às vezes ele levava até 6 anos. Sempre 2 a 3 anos pintando uma tela. É uma falsa espontaneidade, ao contrário dos outros. Mas como ele trabalhava continuamente, porque ele era sustentado pelo pai, ele pode chegar a um pouco mais de 2.000 telas. A falsa espontaneidade, porque ele trabalha longamente cada tela. Aí nós estamos chegando a 1880. Só faltam 20 anos para o fim do século, e ele pinta a tela número 6, que tem aí,
que ainda é em Pontoise, que é aquela de uma árvore que eu não conheço no Brasil, nem sabia o nome. E quando eu estudei francês, chamava Le Peuplier, e é o nome da tela. E eu descobri agora que em português tem um nome que se chama chopo. Não sei se alguém conhecia. Então, os chopos, ou melhor dizendo, Le Peuplier, de Pontoise também. Essas árvores mostram que ele rompeu com o impressionismo. Ele tem árvores que são rígidas, que são como postes, são muito retas, e, embora tenha algum traço na pintura da folhagem, mas não é de modo algum uma tela impressionista. E, novamente, ele dá um salto com a tela de 1885, quando pinta os rochedos de destaque. Pode tirar Le Peuplier, e agora os rochedos. Essa dos rochedos merece uma atenção especial. Ela está aqui no Brasil, ela faz parte do acervo do MASP. Há duas telas que eu trouxe para mostrar, de Paul Cézanne, que estão no MASP. Essa é a primeira. Os rochedos de destaque trazem a marca moderna. Ninguém pode olhar para essa tela e dizer que ela tem resquício de impressionismo, porque cada pedra está saltando, tem uma protuberância. O que se imagina para vocês quando eu digo protuberância, volume, forma? Isso é considerado, vejam bem, em 1885, a primeira influência sobre a grande corrente que vai surgir no século XX, que é o cubismo. E isso não é só uma interpretação, não é uma questão só de hermenêutica. Vejam que em 1908, Braque, que é o pai do cubismo, pintou essa mesma paisagem influenciado por Paul Cézanne. Repetindo, em 1885, o Paul Cézanne pinta essa paisagem rochosa como uma massa extremamente sólida, ao contrário de diluída do impressionismo, ao contrário de leve, de pinceladas soltas, é de extremo rigor matemático, geométrico. Aí, então, serviu para inspirar Braque, que foi ao mesmo local e pintou, claro, diferente, porque aí é para ser especificamente um novo estilo, que é o cubismo. Diz-se que o início oficial do cubismo é a tela de Braque, de 1908, inspirada pela tela de Paul Cézanne, que está aqui no MASP, que foi de 1885. Aliás, tem outra de 1885, que eu queria que vocês olhassem, que é a Baía de Marseille. Eu falei que ele não gostava de pintar água, só naquele do lago. Se repararem bem, é claro que com a reprodução em tela de celular não é boa, não é uma água, não tem tratamento de luz, de liquidez, é um manto, parece um veludo azul, parece uma massa. Essa Baía de Marseille, que fica bem próxima a Estaque, ou melhor dizendo, Estaque bem próximo a Marseille, que Marseille é uma cidade muito grande. Então, esse azul parece um tecido aveludado, parece uma massa, Não tem nada a ver com a pintura leve. Há muitas camadas de tinta, há muito cuidado, secagem, nova pintura, repintura, até ele conseguir esse volume em contraste com a parte da terra. Vejam bem que a Bahia é a água, mas não é uma água no conceito, na tese, na premissa dos impressionistas. Por isso que eu fiz questão de escolher essa, porque ela realmente responde. Movimento. Desculpa, professora, não dá para ver o movimento. Pode falar, Bruna. A diferença é que não dá para ver o movimento nessa água, e os demais a gente consegue. Exatamente, não tem movimento, não é translúcida, não tem brilho, não reflete a luz. Vejam bem,
É um pano estendido, é uma coisa compacta, é uma coisa muito original. Na época ainda se tentava pintar água com ondinhas, com reflexos, com movimentos. Então, essa massa azul é a novidade. Agora, vejam bem, nesse mesmo ano, em 1885, morreu o pai, ele herdou uma imensa fortuna e ele vai, então, para Aix-en-Provence, onde o pai tinha um banco, o pai era banqueiro, tinha fundado um banco. Ele fixa lá e se dedica a estudar mais e amadurece um novo estilo. Ele estuda muita matemática, todas as regras do desenho, que até então tinham sido estabelecidas. E interessante que eu falei que depois dessa tela, com esse mar tão rígido, ele é reconhecido. Vocês podem fazer uma analogia. 1888. 1888, para nós, é a libertação dos escravos pela Princesa Isabel. Então, essa data todo mundo sabe. É quando Cézanne, afinal, é reconhecido. Ele, então, passa a pintar o que ele quer. É muito curioso, porque ele se firma como gênio em 1890. A outra tela, e simplesmente se chama O Vaso Azul. Essa tela dá uma impressão de singela, e ela é extremamente complexa, porque ela tem um volume maciço do vaso à frente de um prato, e as frutas, e as flores. Então, há uma combinação geométrica de tal ordem que os planos não se atrapalham. Há um objeto em cada local, é uma pintura que se pode dizer limpa, sem poluição, sem exagero, sem muita cor. E isso, para alguém que olhe rapidamente, dá a impressão de que é fácil. Pelo contrário, essa é uma tela que exigiu muito tempo, é inovadora, e se diz que ela puxou uma nova linha para a arte visual. Ela está no Museu do Quai d'Orsay, em Paris, que, aliás, é o museu dos impressionistas, principalmente, e também tem algumas outras coisas. A tela seguinte, que está em Moscou, é nitidamente o que eu falei no começo. É uma das telas que primeiro eu aprendi em Paul Cézanne. Se é possível aproximar, vocês vão ver os pêssegos e as peras. Isso, aliás, é o título da tela. Os pêssegos estão quase saindo. A quantidade de cor, de tessitura que ele põe nessas frutas é imensa. Faz a dobra da toalha, mas ele joga, derrama essas frutas de maneira não aleatória. Há uma formação triangular, uma formação circular, e depois tem a jarra. Vejam que tem uma banqueta atrás, um pezinho de banqueta. O que interessa também é como ele consegue dar uma força a essas frutas. Qualquer livro que vocês leiam, em qualquer um deles, vocês vão encontrar isso. As frutas de Paul Cézanne. E como eu falei no começo, foi o que eu aprendi, foi o que meu pai me chamou a atenção. Aí, então, ele já era um sucesso. Isso está em Moscou, no Museu Pushkin, e é muito... Mas as frutas têm uma vitalidade. A vitalidade desses pêssegos e peras é impressionante, porque é uma pintura inteiramente plana e ele consegue dar esses volumes. Aí vejam bem que é uma pintura que não acontecia entre os impressionistas, a natureza morta. Isso se chama esse estilo, né? Agora, em seguida, há o que é considerado uma das obras-primas geométricas. Esse quadro pode ser totalmente traçado com linhas geométricas. Os retângulos,
os triângulos, a posição dos braços, os dois lados da blusa, como é que o rosto está colocado, a saia. É uma pintura muito rígida. Por isso que é a passagem para o moderno. Ninguém diria que foi pintada em 1890, porque ela traz uma preocupação que até então não existia, porque as pinturas de retrato, como eu falei, eram para ser gloriosas, semelhantes à pessoa, tradicionais, históricas, com muito brilho, com joias, com cenários. Vocês vejam que não tem cenário. Ele tem linhas rígidas, formas geométricas. Há uma outra pintura que ele fez, que é o filho, o corpo inteiro em arlequim, que é todo de losango, uma experiência que ele fez. Aí, a partir de 1990, com essas pinturas, todas as galerias querem comprar o Cézanne. Ele ainda se muda para a Floresta de Fontainebleau, em 1892. Mas são os quadros que eu não quero trazer, são os banhos, as banhistas. Ele pintava muito nus, no entanto, bem diferente de Renoir, porque ele já deu um toque moderno, a pincelada, que de modo que a carne não tem luminosidade, não dá a sensação de toque, que essa é a frase que Renoir dizia para a pele. As pinturas dos nus de Paul Cézanne parecem, nas frases de alguns pesquisadores, também naturezas mortas. Não há sensualidade como na de Renoir. Muito. Tanto assim que em 1890 ele conseguiu, 3 anos em Fontainebleau, ele conseguiu reunir um grande número de telas e fez a sua primeira exposição individual. Com muita natureza morta, que são essas de frutas, são chamadas as famosas maçãs de Paul Cézanne. Muitos retratos de amigos, de filhos de amigos, da mulher, do próprio filho, e também muitos banhistas, sempre muitas mulheres nuas, como eu falei, diferente de Renoir, a carne sem a luminosidade. Então, como eu falei em maçãs, a nossa última tela é exatamente uma que eu gosto muito, é a cesta de maçãs. É interessante que essa cesta de maçãs se derrama, mas não tem movimento. É uma tela extremamente estática, lógica, rígida. As maçãs não estão correndo, não vão cair. Elas estão fixadas e elas estão no Museu of Fine Arts de Chicago. Foi pintada em 1894, mas essa tela é fascinante. Se olharmos muito para ela, vamos ver como essa cesta e essa toalha tem uma vibração, ao mesmo tempo que é vibração de luz. Não tem movimento de água, não tem resposta como se fosse uma impressão. É extremamente rigorosa a pintura de Paul Cézanne. Eu faço uma comparação, esse tipo de pintura, com a poesia do nosso querido João Cabral de Melo Neto, que parece que ele escreveu de uma vez só e que ele reescreveu, riscou, rasgou, copiou, tantas e tantas centenas de vezes até o verso ficar pronto. Vocês leiam, por exemplo, um pequenininho que é O Amanhecer, O Galo Tecendo a Manhã. Aquilo parece assim, puxa, saiu da mente de modo algum. Cada palavra é a mesma coisa aí. Cada circunferência, cada esfera, cada maçã, cada dobra. Isso é a característica de Paul Cézanne. Aquela do lago de Jade Buffon não é característica dele, porque é muito semelhante às outras dos impressionistas. O Paul Cézanne é intensamente original nas suas naturezas mortas e nos nus, que são pátinas esverdeadas, são corpos achatados, não tem nenhum sentido assim, como era do Renoir que nós vimos. Então,
eu queria dizer para vocês que esse é o legado estético. Cada pintor tem um legado estético. Seria uma tarefa interessante rever, porque a Bruna está postando, e entender a curva. Desde o primeiro, que foi o Alfred Dürer, com a paisagem na Holanda, depois os ingleses, chegando aos franceses, e culminando com o Paul Cézanne. Ele dá uma vida intensa à natureza, é diferente, porque os outros davam o quê? Uma percepção luminosa da natureza. Eu estou repetindo muito, mas é preciso, por causa da relevância dessas características, do confronto. Então, em 1900, houve um grande salão em Paris de artes, que se chamou o Salão do Centenário. E ele conseguiu expor 3 telas, e era uma concorrência enorme, porque todo mundo queria uma tela aceita. Ele conseguiu 3. No ano seguinte, no Salão de Outono, aí não é tão importante como o do Centenário, mas é também importante, no Salão do Outono, lhe deram uma sala inteira. Então, era a Sala Paul Cézanne. Ele já estava quase morrendo, mas ele foi muito admirado e vendeu muito. Ele já era rico, não precisava vender. Mas vender é importante porque significa o reconhecimento. Uma pessoa da nobreza, ou um banqueiro, ou alguém que tem prestígio social, hoje se diz assim, um artista de TV, alguém assim que comprasse, outras pessoas também querem. Um objeto qualquer, existe até esse merchandising. Então, quando ele conseguiu vender, foi um sucesso. Agora, só para relembrar o que eu falei no início, os 3 nasceram quase juntos. 1839, 1840 e 1841. No entanto, Renoir e Monet foram até depois da Primeira Guerra. Eles passaram o período da Belle Époque. Aí vocês iam dizer, isso acontece com psicólogo, com filósofo, com antropólogo, sociólogo. Ah, eles são mais modernos. De modo algum, cuidado. O que morreu em 1906, portanto, 20 anos antes de Monet, é o mais moderno. A modernidade está na ruptura com um estilo bonito, que tem seu valor, claro, inestimável, não vou contestar, mas que teve o seu momento. Tem que se abrir sempre uma porta para o futuro. Não se pode ficar estático. Então é muito importante observar isso. Às vezes as pessoas se prendem a datas. Na nossa área, em filosofia, eu ouço muito isso. Então o que é que acontece? Renoir e Monet viveram até depois da Primeira Guerra. Mas Cézanne é que é o mais moderno. Ele experimentou novas técnicas. Porque você pode me dizer, ah, mas Monet pintou 60 telas, sei lá, não me lembro agora de qual, da Catedral de Reims. Mas é com a mesma técnica. É a captação da luz em momentos diferentes da luz. E enquanto que Cézanne, cada tela é uma nova técnica. Ele criou volume com precisão, isso não existia. Mesmo se você falar que havia volume nas mulheres pintadas por Rafael, é outro tipo, não tem a precisão, não tem um traço nítido, não tem a cor forte, e a paisagem não é tão luminosa. Vocês prestaram atenção no Le Peuplier, que a gente está fazendo impressionismo com o início do modernismo, porque o Paul Cézanne é o elo. Não é o elo perdido, é o elo bem encontrado, bem achado, bem sabido, bem reconhecido. E tanto assim, que ele morreu em 1906, e se diz que até o fim da Segunda Guerra, ele impressionou toda a geração de artistas, ele orientou mais de meio século de arte à sua frente. Ora, façam essas contas. Morreu em 1906, a guerra acabou em 8 de maio de 45. E em 46, quer dizer, vocês têm ainda só 40 anos. Então vai até meio século, são 50. Então até 1956 é o que eles dizem, os especialistas, que a influência de Paul Cézanne predominou. E os cubistas reconhecem isso. Eu falei em Braque. Os cubistas se inspiraram em Cézanne. Eles não querem cor nem luz. Nenhuma pessoa
vendo a estética cubista, vai se lembrar do impressionismo. Mas, se olhar bem para as naturezas mortas, para esses rochedos de destaque de Cézanne, quando você olhar o cubismo, e a gente pode até fazer um dia o início do cubismo, é uma tela que até eu já me comuniquei com o museu, porque é uma tela muito interessante quando nasce o cubismo. Então, a inspiração de Cézanne permaneceu por mais de meio século. Até depois da Segunda Guerra, de Paul Cézanne tem uma marca muito grande na minha memória afetiva. É claro que todos os escritores que eu falei, porque eu só falo do que eu gosto, do que eu sou apaixonada. Os comentários que foram feitos foram em relação à beleza das telas, que lindo, falando sobre os detalhes. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Eu queria fazer um breve comentário, uma pergunta também. Eu fiquei encantada de ver e começar a perceber essa diferença, né? Lá do impressionismo, agora para o modernismo, esses detalhes que ele traz e essa novidade da técnica que a senhora falou, né? Ousado ele de trazer uma coisa nova. E algo que me chamou a atenção também, que a senhora mencionou, o tempo que ele demorava para pintar as telas. Não podia imaginar, de ficar anos retornando. Nossa, incrível. Adorei saber sobre essa informação. Agora, uma coisa que eu queria pedir para a senhora, de repente, explicar um pouquinho melhor, que eu não consegui captar muito bem a explicação, foi quando a senhora falou que ele rejeita o efêmero pelo permanente. Isso é visível na tela dele? Como é que é? A senhora pode explicar um pouco melhor? Efêmero é o que se apaga. Por exemplo, uma rosa é efêmera. O símbolo da efemeridade é uma flor, porque ela murcha, ela cai, e as pétalas caem. Então, o que é que você tem? Os chineses fizeram, antigamente flor artificial era feia. Os chineses fizeram as flores, hoje, toda vez que eu estou num lugar que eu posso, assim, artificial é permanente. Então, essa é a preocupação do ser humano, porque isso é uma preocupação da raiz do ser humano, da filosofia, a permanência. Ninguém quer ser uma rosa para se acabar. Então, daí surge a fotografia, a gravação do som. Então, é muito importante entender que o efêmero é aquilo que passa. E os impressionistas se dedicaram àquilo que passa. Queriam captar aquela luz daquele momento. É muito curioso isso, porque o efêmero foi captado, mas aí deixou de ser efêmero. Mas ainda assim você o vê como aquilo que foi de um instante, que não terá mais nunca. Aquela luminosidade só é naquele instante. Enquanto que o Cézanne, quando põe aquelas frutas vão estar, ele pode estar a qualquer hora de novo, aquelas frutas. Por isso que ele pinta longamente com a falsa espontaneidade, que aliás é uma das coisas que eu ponho minha lente sempre quando eu quero observar numa poesia, numa música, que parece uma espontaneidade. Mas que minueto de bar, que coisa tão simples. Não é não. Uma tocata para o culto do sábado, ele passava a semana inteira elaborando para louvar a Deus. Então, parece depois que aquilo brotou espontaneamente. Não brota espontaneamente. O ser humano é levado a experimentar, a raciocinar. Então, ficou entendida a diferença entre efêmero e permanente? Com esse exemplo das flores. Com certeza. A flor chinesa é a concretização do permanente sobre o efêmero, porque ela é idêntica. Sim, então, não é um tecido muito fininho, é uma técnica muito especial, e é uma coisa que me chama a atenção. Sim. A felicidade não está em se divertir ou em fruir alguma coisa, em aproveitar, mas em servir ao bem comum. Então é nesse sentido que a Bruna e eu estamos aqui. Essa é a nossa proposta, levar essa felicidade. E o que a gente conseguir já é uma graça de Deus.